dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente começa mais uma videoaula. E nessa videoaula, o assunto é sobre métodos contraceptivos. O que são esses métodos contraceptivos? Nada mais são do que formas de se evitar uma gravidez. Lembrando que uma gravidez, o nascimento de uma nova vida, é um evento que ela deve ser celebrada. Principalmente no mundo de hoje em dia, em que se fala tanto sobre mortes, o surgimento de uma nova vida é algo que tem que ser comemorado e muito. Só que também é fato que a gravidez, em um momento inoportuno das nossas vidas, também poderá causar inúmeros problemas. Um desses problemas é a evasão escolar em uma gravidez entre jovens, né? Então, para se falar sobre essas formas de se evitar uma gravidez indesejada, é que essa aula de hoje ela tem a sua base, tá? Então, bora lá começar para essa aula não ficar comprida. Métodos contraceptivos. Então, vamos começar a nossa aula. O que são métodos contraceptivos? É toda forma de se evitar a concepção, ou seja, é toda forma de se evitar uma gravidez, tá? Então, são métodos contraceptivos, formas contra uma gestação, tá? Uma concepção de uma vida. E esses métodos contraceptivos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Eu coloquei aqui alguns grupos principais, tá? Os métodos de barreira, os métodos que utilizam dispositivos intrauterinos, os chamados DIU, os métodos que envolvem uma cirurgia, os métodos de uma aplicação de hormônios e métodos em que tem que haver uma alteração do nosso comportamento, tá? Então vamos ver detalhadamente o que é cada um deles. Métodos de barreira, primeiro, tá? Talvez esses métodos são os mais conhecidos, tá? Que é o método o quê? Da camisinha, do preservativo, tá? Aqui nesse caso é uma camisinha masculina, tá? Distribuída gratuitamente pelos postos de saúde, já vamos falar sobre isso. A camisinha feminina, tá? Às vezes vocês podem, né, conhecer mais a masculina, mas existe também a opção da camisinha feminina, tá? E o método do diafragma, tá? Esse diafragma é um tampãozinho de silicone, tá? Que ele é reaproveitado, já vamos falar sobre isso também, que ele é inserido, né, pela mulher lá no canal vaginal e ele vai ficar tampando a abertura do colo do útero, assim como está mostrando essa figura aqui ao lado, tá? Então, a mulher passa aqui nesse diafragma, ele passa um gelzinho, que é um gelzinho espermicida. Geralmente é vendido junto com esses diafragmas. Aí ela dobra esse diafragma, né? Ele é bem flexível, insere pelo canal vaginal e acomoda, né, com o dedo dela lá na região tampando, né, a abertura do útero, tá? Na região do colo. Então ele serve como uma barreira que ele impede a entrada de espermatozoides útero adentro, ok? Vamos falar um pouquinho sobre características, né, vantagens e desvantagens de cada um desses métodos aí, certo? Então vamos começar, tá? Pela camisinha, né, tanto a masculina quanto a feminina. A vantagem é que ela é o único método que, além de ser contraceptivo, ela também vai evitar o quê? DSTs. O que é DST? Doenças sexualmente transmissíveis, tá? Ela também tem um baixo custo, tá? Então, se você for numa farmácia, né, comprar um preservativo, até mesmo num supermercado, tá? Uma conveniência, vocês podem ver que os preços, lógico que tem preços, né? Tem preços e preços, né? Tem aqueles mais acessíveis e tem aquelas, né, bem mais caras, importadas, enfim, tá? Mas a eficiência de qualquer uma delas, né, é muito alta, tá? Além do que o Ministério da Saúde, ela distribui gratuitamente nos postos de saúde preservativos. Então, lá na rede pública de saúde, é só ir lá e retirar a sua camisinha gratuitamente, tá? Ela possui uma alta eficiência se usado corretamente, tá? Então, tem que tomar todos aqueles cuidados na hora de colocar o preservativo, não formar bolhas de ar para evitar que ela se rompa, tá? Um erro muito comum utilizado por algumas pessoas é achar que utilizar dois preservativos, um sobre o outro, duplica a proteção. Na verdade, não, né? Na verdade, ela diminui a proteção, porque você aumenta o atrito de borracha, né? Látex com látex, e causa, né, uma maior probabilidade desse preservativo se romper,
tá? Então ele deve ser utilizado apenas um. E também não pode ser utilizado, né, o preservativo masculino, né, pelo homem ali, e a mulher coloca também o preservativo feminino, então ficam dois preservativos, né? Então o atrito também vai ser, né, maior e a probabilidade de rompimento também, tá? Então, utilizar corretamente. Coloquei aqui em vermelho para vocês, né, os contras, né, do preservativo. Então ele pode causar alergias em pessoas que são sensíveis ao látex, né? Isso é raro de acontecer, mas existe essa possibilidade. E também pode se romper, né, se usado corretamente, igual eu estou falando aqui para vocês, tá? Então essas, né, são as duas principais contras, né, do preservativo. Algumas pessoas falam, também pode ser que ele diminui a sensibilidade, né? E aí a pessoa prefere não usar. Existe sim, né, essa situação. Só que aí tem que ser uma coisa bem conversada entre os parceiros, né? E aí vale mais a pena o quê? Correr a chance de uma gravidez indesejada nesse momento, né? E aumentar o prazer, tá? Enfim, tem que ser uma conversa entre as pessoas, ok? O diafragma, lembrando que, né, eu coloquei aqui, ó, esse tópico em verde, que são aqueles tópicos, palavras-chave, né, que são utilizadas para definir, né, a característica desse tipo de método contraceptivo. Então, a camisinha, quando se fala em camisinha, lembre-se, é o único método que evita doenças sexualmente transmissíveis, tá? É o tópico mais importante dentre esses aqui que eu coloquei, certo? Vamos ver o diafragma então, tá? O diafragma, a vantagem dele é que ele pode ser o quê? Reutilizável, tá? Então, é um método que você compra esse diafragma, tá? Ele é feito, né, de diferentes materiais, mas eu acho que o mais comum de ser utilizado é silicone, ou látex também. E esse material, esse diafragma, ele é reutilizável. Então, a mulher pode ficar com ele ali, né, no momento da relação sexual. Depois da relação sexual, ela espera um pouco, né, lógico, tem que esperar algum tempinho para que o espermatozoide que esteja ali, ele morra, né, ou ele, né, enfim, com o tempo ele vai sendo degenerado, tá? E aí ela pode retirar, lavar esse, né, diafragma e reutilizar depois novamente. Tudo bem? Então, ele é um custo um pouco mais caro, né, do que os preservativos, mas como você vai reutilizar ele, então acaba que, né, durante o uso dele, ele acaba se tornando mais barato, tá bom? Possui uma alta eficiência sim, tá? Mas ele tem que ser utilizado juntamente com cremes ou gel espermicida, né? Espumas espermicidas também. Esse material ele costuma vir junto quando você já compra o diafragma, ele vem junto, tá? Então você aplica uma camada de gel, né? Passa um gel sobre ele serve para lubrificar, para ficar mais fácil você inserir, né, no canal vaginal e posicionar ele no colo do útero. Mas também esse gel ele ajuda porque ele está uma substância espermicida, que ela mata os espermatozoides que chegarem até ali, tá bom? Então isso faz com que essa eficiência dele seja grande. Então ele tem um custo elevado, né, para comparar ele, né, maior do que os preservativos, mas lembre-se que durante o uso, né, o reuso dele, ele acaba se tornando mais barato. Então, ele não evita doenças sexualmente transmissíveis, tá? Um ponto negativo importante a ser salientado, tá bom? E ele requer cuidados ao colocar e retirar, tá? Então você não pode retirar logo em seguida uma relação sexual, porque ali tem, né, no canal vaginal você tem espermatozoides que estão viáveis ainda, tá? E eles podem ainda subir para o canal, né, subir para o útero, para as tubas uterinas e faz a fecundação então. Então tem que tomar cuidados, tanto ao colocar quanto ao retirar. Tudo bem? Só lembrando que esse diafragma não é uma palavra nova para vocês, né? Vocês já escutaram falar em diafragma quando foi, né, falado sobre sistema respiratório, né? Que o diafragma, aquele músculo que proporciona a respiração voluntária, tá? Aqui é o mesmo nome, tá bom? Então não confunde. Vamos para agora os dispositivos intrauterinos, né? Os conhecidos como DIU. O que são isso? São dispositivos, né, que são colocados dentro do útero, tá? Eles vão agir de formas diferentes dependendo do material em que eles são feitos, tá bom? Aqui nós temos dois
dispositivos intrauterinos ilustrados. O DIU Mirena, que é um DIU que ele tem um revestimento hormonal, tá? Então ele vai liberando hormônios aos poucos ali, tá? Para a ação. E nós temos o DIU de cobre, tá? E essa substância aqui, o cobre, que é o responsável, né, para se evitar uma gravidez. Aqui ó, a foto ao lado é só para vocês terem noção do tamanho desse dispositivo intrauterino, tá? Então ele é pequenininho e ele é implantado com um aplicador, não se preocupe, ele não é implantado aberto desse jeito, ele é implantado fechado e aí depois lá dentro ele é aberto e forma essa estruturinha na forma de uma âncora, né? Então vamos lá, tá? O que é cada um deles, vantagem e desvantagem de cada um. O DIU de cobre, ela tem, né, os dois, ela tem uma praticidade no cotidiano, tá? Por quê? Porque uma vez, é lógico que, né, para se implantar é desconfortável, porque você tem que ir até um médico e esse médico ele vai fazer essa implantação desse DIU na pessoa, tá? No paciente. Só que depois disso é muito prático. Por quê? Porque no cotidiano a pessoa não precisa fazer mais nada, tá? Esse DIU está ali dentro do útero e ele vai, por si só, combater uma gravidez indesejada, tá bom? Então, ela não necessita, né, a utilização de preservativos ou outras medicações para a concepção, tá? Lembrando que o uso de preservativos faz-se necessário para se evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Olha lá, hein, gente? Possui uma alta eficiência e olha só, prazo de validade por, isso aí, 10 anos, o DIU de cobre, tá? O DIU, esse de cobre, ele também é colocado, né, na rede pública de saúde. Então ele tem um custo elevado, né, se você for pagar na rede particular. Porque você tem que pagar a consulta do médico, né, pagar pelo dispositivo, tá? Só que lá na rede pública de saúde, nos postos de saúde, você passa por uma consulta gratuita e o médico, né, ele implanta isso para vocês, tá? Então, é gratuito, tá? É dispositivo intrauterino, então eu estou falando para mulheres, tá? Possui poucos efeitos colaterais, tá? Quando a gente compara com aqueles hormonais. Então, se a gente for ver o Dilmirina, que é hormonal, ele vai ter mais efeitos colaterais por conta desses hormônios que são utilizados, tá? O de cobre já não, né? Já tem bem menos efeitos colaterais, tá? Então, essa característica é importante, ó. Poucos efeitos colaterais por não utilizar hormônios, tá bom? Desvantagens em que necessita de um profissional qualificado, tá? Então você não pode comprar esse DIU e você mesmo implantar ele, tem que ser colocado por um médico, tá? E ele não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Já o DIU hormonal, que é chamado de Mirena, tá? Ele também tem essa praticidade mesma, né, da de cobre, só que a eficiência dele também é muito alta, tá? Só que o prazo de validade dele é menor, é metade do prazo de validade do de cobre, né? Então são 5 anos. Mesmo assim é muito, né? A vantagem dele é que pela utilização de hormônios, né, ele reduz as cólicas, tá? E também reduz o fluxo menstrual, tá? Para aquelas pessoas que têm um fluxo menstrual muito intenso, tá? Tem muitas cólicas, né, nesse período de tensão pré-menstrual, tá? E ele traz uma grande vantagem para pessoas, né, mulheres que sofrem de endometriose, acaba reduzindo, né, a chance ou reduzindo o nível, né, da endometriose, certo? Ele tem um alto custo comparado ao de cobre e comparado aos outros métodos contraceptivos. Isso somente é aplicado, então, na rede particular. Necessita também de um profissional qualificado e não previne contra doenças sexualmente transmissíveis igual ao anterior. Belezinha? Galerinha, próximo aí, métodos cirúrgicos. O que são esses métodos cirúrgicos? Métodos realizados através de cirurgia, tá? São dois tipos, uma cirurgia feita no homem e uma cirurgia feita na mulher. No homem, conhecida como vasectomia, ela é feita uma pequena cirurgia para fazer o quê? Rompimento dessa ligação aqui do canal deferente, que leva, né, os espermatozoides armazenados aqui, né, na região do epidídimo, que levaria até a saída dele pelo canal da uretra na ejaculação, tá? Então, você não tem essa passagem de espermatozoides, tá? Um erro muito comum que algumas pessoas falam, professor, mas e aí, o que acontece com os espermatozoides aqui, né? Eles ficam sendo acumulado? Não, tá? Ele não vai sendo acumulado aqui, aí a pessoa fica literalmente de saco cheio,
né? Não é isso. A partir do momento em que esses espermatozoides não são liberados, nosso próprio corpo é responsável por fazer a reabsorção desses espermatozoides, tá? Então, não tem acúmulo excessivo de espermatozoides aqui. Aí é outro pensamento, né, errado que as pessoas têm. É falar, mas se então tem esse rompimento aqui, ó, né, essa interrupção desse canal deferente, e aí o que acontece? Esse canal aqui não vai levar o espermatozoide para fora e a pessoa não tem mais ejaculação, né? Não, gente. Né? Lembra-se que a quantidade de espermatozoides que estão aqui, que são, né, liberados para lá, representam apenas, no máximo, 5% do volume ejaculado. Tá? Ou seja, 95% do volume do sêmen que é ejaculado não é de espermatozoide. Então, do que é? São fluidos produzidos pela próstata e pela vesícula seminal. Tá? E a próstata e vesícula seminal, eles estão depois, né, desse canal aqui, do rompimento desse canal. Então, o líquido prostático, né, e o seminal continuam sendo liberados normalmente. Então, a pessoa consegue fazer ejaculação. Tá? Praticamente não vai alterar também o volume, certo? A grande diferença é o quê? É que agora a pessoa, depois de feita a vasectomia, nesse ejaculado não vai ter espermatozoide. Certo? Então, por isso que não existe o risco de uma gravidez, né, de pessoas, né, quando o homem fez, né, essa cirurgia, certo? E a segunda, né, cirurgia realizada, então agora é na mulher, chamada de laqueadura, tá? É quando se tem o rompimento, né, dessa ligação das tubas uterinas. Então é feita uma cirurgia para se, né, interromper essa ligação aqui, certo? Então, quando se faz essa cirurgia, geralmente, né, essa cirurgia, quando a mulher opta por fazer, ela já fala com o médico no momento, né, do parto por cesariana, que aí o médico já faz o quê? Ele já fez essa cirurgia para fazer a retirada do bebê e aí ele já aproveita, né, e já faz essa laqueadura. Tudo bem? Essa laqueadura, então, que rompe essas tubas, na ligação das tubas uterinas. Só que aí outras pessoas falam assim, professor, mas e aí? Né? A menstruação, ela não vai ter menstruação? Lembra que a menstruação, o que é o fluxo menstrual? Ela é o endométrio quando ela está espessado. O endométrio está aqui, ó, está depois da tuba uterina. Então a menstruação, ela ocorre, tá? E um erro também muito comum, isso para as duas cirurgias, é que as pessoas também falam assim, mas e aí, a produção hormonal vai ser afetada? Tá? Lembra-se bem que os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas, tá, endócrinas, aqui nesse caso o testículo, tá, que é uma glândula mista, e o ovário também, que é uma glândula mista. Eles produzem os hormônios sexuais, tá, masculino e feminino, só que o que é hormônio? Hormônios são substâncias que são liberadas para onde? Para dentro de vasos sanguíneos, tá? Então aqui você está interrompendo a ligação de canais, não de vasos sanguíneos. Então os hormônios, tanto testosterona quanto estrógeno e progesterona, vão continuar em níveis normais, serem produzidos e lançados na corrente sanguínea, tá? Então continua normal. Certo, gente? Esses dois métodos, a gente costuma falar que eles são irreversíveis, tá? Por quê? Porque não é, né? A pessoa não vai querer fazer uma outra cirurgia para fazer agora uma ligação desses canais, tá? Então elas são irreversíveis, tá? Mas pode reverter? Pode, tá? Por cirurgia. Vamos lá. Vantagens e desvantagens de cada um rapidinho para não ficar, né, muito extensa. É praticamente igual aqui os dois. Então, a vasectomia, né, e a laqueadura, elas possuem praticidades no cotidiano. Né? Porque, uma vez feita essa cirurgia, a pessoa não precisa de outros métodos contraceptivos. Tá? Não precisa de preservativo, não precisa tomar pílulas, enfim. Ela possui uma alta eficiência, tá? Só que, né, aqui, eu coloquei importante aqui para vocês em, né, verdinho, mas ela é uma coisa, né, negativa para eles. Por quê? Porque precisa de uma cirurgia, tá? E ele só é reversível por meio de uma outra cirurgia, tá? Então, eles são dois tópicos importantíssimos aqui, tá? Mas lembrando que eles são negativos
para esses métodos contraceptivos. Possui custo alto, né? E não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, se você não quer pegar nenhuma doença, né, em um ato sexual com uma pessoa, né, que você, né, não conhece ela direito, então use preservativo. Agora, gente, vamos para métodos hormonais. O que são esses métodos hormonais? Que tem como base a administração de hormônios, tá? Aqui, os métodos hormonais, eles são exclusivamente femininos. Tá? Então, não existe ainda disponível no mercado um método contraceptivo que seja utilizado por homens, né? Um método contraceptivo hormonal que seja utilizado por homens. Tá? Tem uma pesquisa, né, um estudo que está sendo feito para se desenvolver uma pílula anticoncepcional masculina, tá? Ela tem resultados promissores, né, já estão sendo testados aí, tá? Só que ainda não está disponível no mercado. Então, para a gente aqui, ainda só existe só existe métodos hormonais femininos, tá? Futuramente vai existir aí o masculino também. Então vamos lá. O que são esses métodos, né, hormonais? O mais conhecido deles são as pílulas diárias, tá? Esses anticoncepcionais aí, né, diários. Eles, né, para quem já viu uma cartelinha dessa daqui, né, sabe que você tem que tomar um comprimido desse por dia, tá? Você não pode perder, né, de tomar, não pode esquecer de tomar, tá? Ah, esqueci de tomar um em um dia, você não vai tomar dois no outro, tá? Então você tem que tomar ele regularmente, um por dia, certinho, né? Respeitando inclusive o horário que você vai tomar. Para isso, para que você não se perder nessas contas, é que essas cartelinhas vêm aqui, ó, até com os dias certinhos para você ir tomando, tá? Então, para você saber, sexta-feira, hoje é sexta, então eu tomei o meu. Sábado, toma. Domingo, e assim por diante, tá bom? E vocês podem ver que no finalzinho da cartela temos aqui, ó, alguns comprimidos, né, de cores diferentes, tá? Esses comprimidos aqui de coloração diferente é justamente para a mulher poder realizar a menstruação nesse período aqui, né? Para o fluxo menstrual dela, certo? Mulheres que não querem ter menstruação, né? Então o que elas fazem? Chega nessa última, né, comprimido aqui, ó, que tem o hormônio, ela já pula para a próxima cartela. Já começa uma cartela nova e não toma esses comprimidos aqui, tá? Só que isso tem que ser uma coisa conversada com o seu médico, tá? Não é para ser tomado assim, porque algumas mulheres também não podem, né, fazer esse tipo de procedimento, certo? Lembrando que esses comprimidos aqui no final, né, de coloração diferentes, eles são comprimidos que não têm hormônios, tá? Então por que eu tenho que tomar ele? É só para você não se perder nas contas de que dia que eu tomei, que dia que eu não tomei, então você acaba tomando. Mas são comprimidos placebo, tá? Sem o princípio ativo aí, tá bem? Outro método hormonal, né, são os métodos dos implantes dérmicos, tá? Então esse bastãozinho aqui, ó, é um bastãozinho de hormônio e ele vai liberando, né, hormônio aos poucos, tá, no organismo das mulheres, tá? E esses implantes aí, né, eles são também realizados por profissionais, tá? Certo? Vem um aplicador, ele é colocado embaixo aqui da pele, tá? Nós temos os adesivos anticoncepcionais, esses adesivos são vendidos em farmácias, tá? Esse sim a pessoa pode aplicar ela mesma, tá? Ela compra esses adesivos, cola eles, tá? Tem que ter aqueles cuidados específicos, né? Recomendação, né, que vem do fabricante lá, que os adesivos não podem ser colados em áreas, né, com muito pelo, em áreas que a pessoa tem muita transpiração, tá? Ou que tem muito atrito, tá? Então, tem todos os cuidados aí para aumentar a eficiência desses, né, anticoncepcionais aí. É um adesivo, então, que você vai colocar ali na sua pele e ele também tem hormônios ali e aos poucos eles vão liberando esses hormônios, né, na corrente sanguínea, tá bom? Se eu não me engano, eles têm que ser trocados toda semana, né, esses adesivos aqui. Nós temos também as injeções hormonais, tá? Fala assim, não quero ficar andando com adesivo colado, não quero ter um implante ali debaixo da minha pele. Então vai lá, né, no médico e toma uma injeção de hormônio, tá?
Ele tem um prazo de validade um pouco maior, né, de 1 a 3 meses, acho, dependendo da marca, né, do laboratório fabricado, certo? Então, é uma injeção hormonal que o médico aplica então na mulher. E nós temos o método da pílula do dia seguinte, tá, gente? Lembrando-se que a pílula do dia seguinte ele é um método emergencial e é o único desses métodos contraceptivos que ele é aplicado, né, ele é administrado após a relação sexual. Já vamos falar um pouquinho dele, tá? Vamos lá então, rapidamente para não ficar muito longo. Vantagem e desvantagem de cada um. A pílula diária possui uma alta eficiência, mas tem que tomar de maneira adequada, não pode esquecer de tomar. Baixo custo, é relativamente barato, né? Mas também, né, você pode pegar a sua pílula diária gratuitamente no posto de saúde. Você passa por um exame médico ali, rapidamente, também gratuito, e aí todo mês você vai lá e retira, né, a sua caixinha de pílula anticoncepcional. Possui muitos efeitos colaterais, gente, tá? Todos, né, esses que envolvem hormônios possuem efeitos colaterais, tá? Que incluem efeitos leves, né, como alterações hormonais, problemas de pele como acne, né, aumenta também, algumas pessoas até tomam, né, essas pílulas para diminuir a acne, né? Fazem até tratamento, né, dermatológico que eles utilizam então anticoncepcionais, né, pílulas hormonais, para reduzir a oleosidade da pele e a acne, tá? Também tem essa. Mais um dos efeitos colaterais, né, importantes a ser salientado aqui, né, que é o caso das tromboses, tá? Isso é perigosíssimo. Então existem vários casos relatados aí de pessoas, meninas, né, que fizeram uso de anticoncepcionais e acabaram tendo uma trombose. É necessário o quê? É importante, é necessário disciplina para tomar esses comprimidos diariamente. Então você tem que lembrar de tomar, né? Assim, vamos lá viajar, não sei o quê. Esqueci meu anticoncepcional. Quando eu voltar eu tomo. Não, tá? Você tem que levar com você para onde você for, né? E tomar sempre no mesmo horário. E não previne contra doenças sexualmente transmissíveis, certo? Os implantes, tá? Implantes dérmicos, possuem também uma alta eficiência e a duração dele, 3 anos, tá? Então, uma vez implantado aquilo lá embaixo da pele, você fica por 3 anos, né, sem correr o risco de uma gravidez indesejada. Ele é prático porque você também não precisa ter a administração de um outro método contraceptivo ao mesmo tempo, tá? O custo dele é alto, tá? Então tem que ser implantado por um profissional. Ele possui efeitos colaterais, assim como todo método hormonal, e não previne contra doença sexualmente, como todo método que não seja por preservativo, tá bom? A pílula do dia seguinte, tá? Marcado aqui, importante aqui para vocês saberem. É o método pós-coital, tá? O coito, tá? Coito que seria o ato, né, de haver penetração, tá? E ejaculação. Então a pessoa, né, a mulher vai tomar esse anticoncepcional aqui depois da relação sexual, mas num prazo de até, no máximo, 72 horas após o ato sexual, tá? Lógico, quanto mais cedo você tomar ele, né, depois que você teve a relação sexual, tá? Melhor é a eficiência dela, maior é a eficiência dela, tá? E quanto mais próximo das 72 horas, menor é a eficiência, certo? Esse método aqui, gente, não é para ser tomado a todo momento, tá? Recomenda-se que ele seja tomado uma ou no máximo, 2 vezes no prazo de 1 ano, tá? Ele é um método de emergência, ele foi desenvolvido, por exemplo, em casos de estupro, tá? Então, não é para você ficar tomando toda vez, tá? Por que não é para ser tomado sempre? Porque ele é feito com hormônios e é uma grande quantidade de hormônios. É muito hormônio que ele é tomado ali de uma vez só, tá? Então, isso traz uma consequência muito grave, que é o quê? São muitos efeitos colaterais. Ela desbalanceia o ciclo, né? Ela desregulariza o ciclo menstrual por muito tempo, tá? Então, não deve ser tomado, né, constantemente. Ele tem um baixo custo, né? Se você for na farmácia comprar, ele não é caro. E ele também é administrado, né, gratuitamente em postos de saúde, mas você precisa passar por um exame clínico, tá? Ela possui eficiência média. Por quê? Porque não é garantido,
né, que ele vai ser, que a pessoa não vai engravidar. Então, ela possui uma taxa, né, de ineficiência até relativamente considerável aqui, tá? Sendo que ela aumenta quanto mais próximo das 72 horas, tá? Então, esse comprimido tem que ser tomado o quanto antes, né? Certo? E não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Tudo bem, gente? Bom, continuando. Injeções hormonais, tá? Ela possui uma alta eficiência e a duração dela pode ser de 1 a 3 meses, dependendo, né, da marca aí, né, utilizada. Possui baixo custo, tá? E é aplicado também gratuitamente na rede pública de saúde, né? Então, lembrando que todos esses, né, aqui hormonais aplicados pela rede pública de saúde e o dispositivo intrauterino de cobre precisa antes fazer um exame, né, clínico lá também no posto de saúde. Possui efeitos colaterais, como todo método hormonal, deve ser aplicada regularmente, tá? Então aqui você também não pode esquecer. Não é porque você vai ficar 1 ou 2 ou 3 meses, né, sem precisar se preocupar com o método contraceptivo, é que você vai esquecer, vai deixar de tomar, né, voltar ao posto de saúde para tomar outra dose quando for necessário, tá? Então tem que ser tomado constantemente também. E assim, né, como já falei antes para usar esses métodos, não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. O último aqui, então, são os adesivos hormonais. Esses adesivos hormonais, eu andei me informando por aí, né, com médicos conhecidos, que esses adesivos, eles têm cada vez mais, né, são mais utilizados pelas mulheres, tá? Por quê? Porque ele tem uma alta eficiência e em relação a outros métodos contraceptivos hormonais, eles têm efeitos colaterais menores, tá? Justamente por você não ter que ingerir, ele não precisa passar pelo seu estômago, né? Então não causa esses problemas, né, gástricos aí que alguns deles podem causar, tá? Possui uma alta eficiência se usado corretamente, tá? Então não adianta você colocar um adesivo desse em um local que você tem muita transpiração, muitos pelos, muito atrito, que ele vai descolar, tá? Ah, mas ele não posso tomar banho, não posso entrar na piscina? Pode, ele é resistente à água, tá? O adesivo não sai assim com tanta facilidade. Ele é prático, tá? Pois ele não necessita, né, tomar outra medicação junto com ele, tá? Possui poucos efeitos colaterais comparado aos outros métodos contraceptivos hormonais. Só que, negativo, o custo é um pouco alto, tá? Então, para quem for lá comprar na farmácia, vai ver que o preço dele é um pouco mais alto, né? Um pouco não, é bem mais alto do que um preservativo, por exemplo. Pode causar sensibilidade na área aplicada, tá? Então, ele recomenda que você fique trocando, né, o local que você coloque esse adesivo. Por quê? Porque pode causar alguma irritação na pele, vermelhidão, algum inchaço pequeno ali no local, tá? Bom, eu já falei aqui, mas é importante salientar, né? Tanto que está marcado em verdinho. Esse adesivo ele pode sair, né? No caso de locais onde tem suor excessivo, tá? E não previne contra doenças sexualmente transmissíveis, ok? Partimos agora para métodos comportamentais, tá? Os métodos comportamentais existem vários, tá? O mais conhecido deles é o método chamado de tabelinha, tá? Ou o método de Ogino-Naus, tá? Esse método aqui nada mais é do que quando a mulher ela faz um cálculo, né? Isso vocês já aprenderam, né? Fazer um cálculo de quais são, né, os períodos do seu ciclo menstrual. Ou seja, qual é o período em que há ciclo menstrual, fluxo menstrual, perdão, né, que é a menstruação. Qual o período em que ela está no período fértil, né? Lembrando que a ovulação ocorre aqui na metade, né? No 14º dia, 13º dia, tá? Ela ocorre, né, a ovulação. Então, esses dias aqui antes e depois, tá? É o período fértil dela. E esse período verdinho aqui, ó, é o período infértil, né? Então, da mulher. E aí, sabendo quais são os dias dela, o que ela faz? Nesse período de infertilidade é o período que ela pode ter relações sexuais desprevenidas, em que a probabilidade dela engravidar, né, de haver uma fecundação, ela é baixa. Baixa, gente, tá? Não é nula. E nesse período aqui, ó, do fluxo menstrual, lembra que eu já expliquei também,
né, nesse período de fluxo menstrual, a chance, né, de haver uma fecundação, ela é baixa? É. Mas ela pode ter? Pode, tá? Então, o que ela tem que evitar de fato? Ela tem que evitar esse período aqui, ó, né, que é o período fértil. Aqui, ela não pode ter relação sexual desprotegida, tá? Pode ter relação sexual? Pode, mas tem que se fazer o uso de um outro método contraceptivo nesse período aqui, tá? Então aqui, ó, uma outra forma de representar ela também, tá? Então a pessoa marca aqui, ó, o primeiro dia do fluxo menstrual, conta ali os dias, né, de fluxo, tá? Aí marca, né, qual é o dia da ovulação, desconta alguns dias que é o período em que o espermatozoide pode ficar vivo dentro do corpo dela, e depois, né, que é o período em que o óvulo fica viável no corpo dela, tá? E esse período aqui seria o período infértil, tá bom? Já vamos falar sobre prós e contras de cada um deles. Aqui é para falar sobre o coito interrompido. O que é esse coito interrompido? Então eu falei para vocês, né, ali logo atrás ali, que o coito, ele nada mais é do que a penetração com a ejaculação, tá? Então, interrompido. Por que interrompido? Porque nesse momento, né, em que ocorre o coito, antes de haver a ejaculação, o homem deve retirar o pênis do canal vaginal e ejacular para fora, tá? Diminui as chances de gravidez? Com certeza diminui, tá? Porque é espermatozoide que vai ser lançado para fora do canal vaginal, tá? E não para dentro. Só que, lembra-se que, né, a saída de espermatozoide, né, a taxa é pequena? É. Mas tem uma pequena taxa de espermatozoide que ele sai logo, né, naquele líquido, né, lubrificante que é eliminado da glândula bulboretral. Ele pode sair um pouquinho também, né, durante o início, né, nas preliminares ali, né, do ato sexual. Tá? Então a taxa é muito pequena de espermatozoide que sai? É. A chance é baixa? É. Mas existe. Tá? Então, e também uma outra coisa negativa é que nem sempre, né, o homem consegue prever, né, quando vai haver ejaculação e retirar o pênis do canal vaginal. E aí ele, né, por um descuido, acaba ejaculando dentro do canal vaginal e aí a chance de gravidez aumenta significativamente. Tá? Uma outra forma, né, é a da temperatura basal. Tá? Então aqui eu coloquei um gráfico para vocês olharem aqui da temperatura, tá, do corpo da mulher durante todo o ciclo menstrual. E ela pode ver, ó, que no dia da ovulação ela tem uma pequena, perdão, ela tem uma pequena redução da temperatura, né, corpórea dela, seguida por uma elevação, tá? Não é uma elevação que, não, está em estado febril, né? É uma elevação muito pouca, ó, sendo que a nossa temperatura normal, ela oscila ali, ó, de 36,5 até mais ou menos 37, tá? E essa elevação aqui, ó, da temperatura, ela pode chegar até 37,2. Então é uma oscilação ali, né, menos de meio grau, tá? Então, só que aí a mulher tem que fazer o quê? Todos os dias ela tem que ficar medindo a sua temperatura, né? Então ela tem que medir todos os dias para saber quando que ela aumenta, né, essa temperatura vai aumentar, tá? Então é um método que requer muita disciplina, né, e muito cuidado. O método muco ou do Billings. O que é esse método muco? Tá? É a secreção do canal vaginal. Então, aqui também a mulher vai ter que ficar todos os dias conferindo essa secreção do canal vaginal. Tá? Quando ela não tiver essa secreção no canal vaginal, ou quando essa secreção ela estiver esbranquiçada, tá? Ou no aspecto até meio amarelado, tá? E bem curto, assim, né? Ela é bem pouco flexível, é elástico, ela está no período infértil dela, tá? E quando ela ficar nesse período aqui em que esse muco vaginal ele se assemelha a um aspecto, textura de uma clara de ovo, bem flexível, transparente, tá? É o período em que ela está fértil, certo? Então ela tem que fazer essa averiguação desse muco do canal vaginal dia a dia, certo? Infértil e fértil. Tá bom? Prós e contras de cada um. Aqui, né, para resumir um pouquinho, deixei aqui só, né, de forma gerais os prós e os contras, porque vale para todos,
tá? E no outro slide eu coloquei em verdinho as palavras, né, as características-chave de cada um, tá? Então, ó, os prós, né, de todos eles. Não possuem efeitos colaterais. Você não utiliza medicação nenhuma, então não tem efeito colateral. Baixo custo, né, porque praticamente não tem custo nenhum, a não ser da temperatura basal que você precisa ter um termômetro. E diminui a chance de uma gravidez. Tá? Então, ele é um método que reduz, né, a chance. Os contras agora, possuem uma baixa eficiência. Tá? Então, aqui, né, é um método assim, que ele reduz, né, a chance de gravidez, mas ele tem uma alta chance de erro. Tá? Um outro fato aqui é que a pessoa deve conhecer o próprio corpo. Tá? A mulher tem que conhecer muito bem o próprio corpo. Por exemplo, na tabelinha, a mulher tem que saber que o ciclo dela tem que ser regular. Não adianta a pessoa tentar fazer um método por tabelinha se o ciclo dela é todo desregulado. Tá? Ela tem que conhecer a temperatura, né, certinha dela. Ela tem que conhecer, né, o homem, por exemplo, tem que conhecer o limite dele, né, para ejaculação. E ele não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Agora, né, as características-chave para cada um, da tabelinha. A mulher deverá ter o ciclo menstrual regular, sem oscilação, tá? Então tem que ser regular. Não importa se é de 26 dias, se é de 27, se é de 28, se é de 29, se é de 30, mas tem que ser regular, tá? Então, se é de 26 dias, então todo o ciclo menstrual dela tem que ser de 26 dias. Se uma pessoa tem de 30, então todo dela tem que ser de 30, tá? Tem que ser regularzinho, ciclo após ciclo. O do muco ou do Billings, tá? Um cuidado especial, pode haver alteração do muco devido a infecções, tá? Então a mulher pode estar com alguma DST, né, alguma infecção, né, vaginal, e ele altera, né, a espessura, a coloração desse muco, né? Então às vezes a mulher está num período fértil, mas por causa de uma infecção, o muco dela está com alguma coloração esbranquiçada ou amarelada e ela acha que está num período infértil. Também pode atrapalhar por conta de uma relação sexual com ejaculação, em que ela mistura com o sêmen, né? O muco vaginal se mistura com o sêmen. E a mulher pode, né, ter um julgamento errado disso. O coito interrompido, tá? Essa preocupação aqui, ó, a característica, né, importante é o quê? Porque ela fica sob controle do homem, tá? Então aqui a mulher perde o controle, né, dessa relação, porque é o homem que deve exercer esse controle. É ele que tem que saber qual é o momento em que vai haver ejaculação e ter o controle de fazer essa ejaculação para fora, tá? Então o homem tem que conhecer o limite para isso, tá? E o da temperatura basal, que ela pode ser o quê? Influenciada por um estado febril. Então, às vezes, a pessoa está com febre, né, um início de febre, e ela acha que está no período fértil, tá? Então, mesmo caso de hipotermia, tá? Mais raro ainda, mas tudo bem, pode acontecer, né? Quando a temperatura basal do corpo ela diminui, tá bom? Galerinha, esses são então os principais métodos contraceptivos utilizados e disponíveis no mercado, tá? Espero que todos vocês tenham entendido essa aula de hoje. Lembrando aqui com essa figura final que a camisinha, o preservativo, masculino ou feminino, é a única forma de haver a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, além de ser um excelente método contraceptivo, tá? Ele é um método barato, disponível aí gratuitamente na rede pública de saúde, então façam o uso desse método contraceptivo. Tudo bem, minha gente? Forte abraço para vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até!